E se eu te dissesse que o apoio ao massacre de 7 de outubro não diminuiu, mas aumentou? Nova pesquisa revela que a maioria dos árabes da Autoridade Palestina apoia os ataques. E o aumento não é em Gaza, é bem aqui na Judéia e Samaria. Esses não são inimigos distantes, são nossos vizinhos dirigindo nas mesmas estradas, morando ao lado. Agora, mais deles justificam o massacre de judeus. Essa não é uma visão marginal, é a maioria e está crescendo. É hora de encarar essa verdade assustadora. Vamos mergulhar nisso. No Judication Shalom desta semana, bem-vindo de volta ao Judication na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hastings, da JNS News. Estou no JNS Media Hub em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Sim, pessoal, o apoio ao massacre de 7 de outubro está aumentando. E isso, é claro, vindo dos territórios controlados pela Autoridade Palestina. Segundo estudo recente, o apoio ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 subiu de 50% para 53%. Pesquisa recente da People's Company for Polls and Survey Research foi divulgada pelo Jerusalem Post. Apesar da queda nas expectativas de vitória do Hamas sobre Israel, 1 em cada 3 habitantes de Gaza prevê vitória israelense durante o frágil cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos da América. Então, eu vi essas estatísticas aqui, e a primeira coisa é a seguinte. Em geral, moradores das áreas sob autoridade palestina apoiam o massacre de 7 de outubro. As estatísticas que vi mostravam que, na verdade, cerca de 70% ou 80% dos residentes da autoridade palestina apoiaram o massacre de 7 de outubro, não 53%. Então não tenho certeza de onde eles estão tirando essas estatísticas. Mas, dito isso, vamos deixar isso de lado por um instante. Se a base era 50% e agora subiu para 53%, isso mostra que sim, mais árabes, de fato, apoiam o que aconteceu em 7 de outubro. Você precisa entender uma coisa. Essas são as pessoas que vivem ao nosso redor, são nossos vizinhos, são as pessoas com quem os judeus viajam nas estradas todos os dias. Isso não é algo distante em Gaza. Não é isso. Uma cerca de fronteira nos ajudou em 7 de outubro, mas mesmo com uma coexistência relativa na Judéia e Samaria, e eu digo relativa. Assim como árabes circulam pelas nossas estradas e trabalham no Rami Levi, judeus também podem entrar na área A. Já viu aquelas placas vermelhas que proíbem a entrada de israelenses? Colocamos essas placas porque é perigoso. Em 2000, 2 soldados das Forças de Defesa de Israel entraram em áreas da Autoridade Palestina, não saíram e foram assassinados, tendo seus corpos jogados pela janela. A maioria dos nossos vizinhos apoia ou comemora quando judeus são massacrados, e esse é o ponto final. Graças a Deus, as Forças de Defesa de Israel conseguem entrar nesses lugares diariamente e impedir a grande maioria, devo dizer, dos ataques terroristas sendo lançados dessas áreas. Mas é importante entender, essa é a nossa realidade. A maioria apoia o massacre de judeus. E essas são as pessoas que vivem ao nosso lado diariamente. Quero passar para um tópico diferente, quero falar sobre terrorismo ambiental na Judéia e Samaria. Na última semana, em Gush Etzion, tive que dormir com as janelas fechadas todas as noites. Está fazendo onda de calor em Israel há 1 ou 2 semanas. É novembro e estou com ar-condicionado em Gush Etzion, que costuma ser frio, mas essa é a realidade. Árabes próximos em Belém e nas aldeias ao redor têm tornado impossível respirar. Tem sido terrível e inaceitável. Estão queimando lixo e resíduos. O que mais será que estão queimando nessas áreas? Sei que o Knesset está cuidando disso. Como foi compartilhado pelo Ministério da Proteção Ambiental em uma discussão de emergência realizada na terça-feira. O Ministério da Proteção Ambiental apresentou um plano estratégico nacional para prevenir o que eles chamam de poluição transfronteiriça e abordar nuances ambientais na área da Judéia e Samaria. Em primeiro lugar, o fenômeno da queima de resíduos. Isso já acontece há muitos anos. A Regavim documenta esse tipo de queima há anos. Talvez agora algo seja feito. Diante da gravidade do aumento das nuances da queima de resíduos nas áreas da Judéia e Samaria e do impacto disso na saúde pública e no meio ambiente em Israel, mesmo que toda a supervisão e regulação dos resíduos na Judéia e Samaria sejam da administração civil. Esse é o ramo do Ministério da Defesa, que administra a vida civil na Judéia e Samaria.
Mesmo estando no comando, o Ministério da Proteção Ambiental elaborou um plano estratégico com seus parceiros para lidar com esse fenômeno. Isso precisa acontecer. E estamos falando aqui sobre terrorismo, não terrorismo com armas, mas terrorismo por meio de queimadas e destruição da qualidade de vida, tornando impossível respirar à noite e nas noites em toda a Judéia e Samaria. Imagine ter um filho com asma e não poder nem abrir a janela para respirar ar fresco. Essa poluição entra nos pulmões das crianças e afeta nossa qualidade de vida. Como disse, pessoalmente, nem podia abrir a janela para pegar ar fresco, só usava o ar ou o ventilador de teto. Mas isso precisa parar. O ponto é, isso precisa parar. Isso é uma forma diferente de terrorismo, é deliberado. O objetivo aqui é envenenar os pulmões dos judeus na Judéia e Samaria. Eles tentam isso aqui e, infelizmente, tem funcionado. Quem queima ilegalmente deve ser levado à justiça, e isso também é terrorismo e precisa acabar. E espero que o Ministério da Proteção Ambiental esteja atento e que eles realmente vão criar algum tipo de mecanismo para lidar com o problema diário ou noturno dos árabes da Autoridade Palestina, queimando ilegalmente e envenenando o meio ambiente para todos. 2 terroristas do Hamas foram presos esta semana por comandos das Forças de Defesa de Israel. Não sei como isso é possível, porque, de acordo com os que odeiam Israel, o Hamas não existe na Judéia e Samaria. Eles são exclusivos de Gaza. O que, claro, como já disse antes, é uma mentira absoluta. A JNS informou que comandos israelenses prenderam 2 terroristas do Hamas em Shechem na última semana, durante uma operação secreta, segundo o exército israelense. A unidade de comando Duvdevan, agindo com base em informações da Agência de Segurança de Israel, prendeu suspeitos no campo de Balata e outro em outro bairro. Como parte de um esforço da Brigada Regional de Samaria, terroristas árabes, aliás, atacaram judeus israelenses na Judéia e Samaria 6.343 vezes. Isso foi em 2024, aguardando para ver como esses números ficarão, conforme dados dos nossos amigos da Resgatadores Sem Fronteiras, ou Hatzalah. Judéia e Samaria, como são conhecidas. Essa é a nossa realidade diária em Judéia e Samaria. E graças a Deus novamente pelas Forças de Defesa de Israel, que têm acesso às áreas A e B. Eles podem entrar e entram todas as noites para prender os bandidos e levá-los à justiça. Na semana passada, houve um grupo de legisladores dos Estados Unidos, mudando um pouco de assunto aqui em Israel, que demonstraram seu apoio à Judéia e Samaria. A organização Amigos Americanos da Judéia e Samaria, entidade sem fins lucrativos dos Estados Unidos da América, dedicada a divulgar o coração histórico de Israel, concluiu uma visita de legisladores americanos com uma conferência copatrocinada pela JNS News no Hotel Inbal na quarta-feira. Na quarta-feira passada, a conferência foi intitulada O Futuro da Judéia e Samaria. Participaram políticos americanos, ativistas pró-Israel e líderes israelenses. Todos concordavam que Judéia e Samaria são parte inseparável de Israel e direito de nascimento do povo judeu. Sendo transparente, tive a honra de ser mestre de cerimônias desse evento no Hotel Inbal. Mas é incrível ver delegações de representantes. Estamos falando no nível estadual de senadores estaduais e autoridades estaduais. Personalidades de Hollywood e árabes que entendem a realidade. Mudando de assunto mais uma vez. Em uma sociedade que não teme a Deus, qualquer coisa é possível. Não sei a quem atribuir essa frase. Onde não se teme a Deus, tudo é possível. E, infelizmente, estou me referindo à Sociedade da Autoridade Palestina. A Sociedade da Autoridade Palestina. Estou dizendo que todos os árabes são maus? Claro que não. Mas essa próxima história é típica. Como relatou a JNS, um civil israelense atirou e matou um homem palestino no cruzamento de Zait, perto de Kiryat Arba, na Judéia. Durante um confronto violento e tentativa de roubo de carro na noite de segunda-feira passada, a polícia israelense informou que a investigação inicial concluiu que o civil atirou por temer pela própria vida. E isso é absolutamente fundamental. Quando você teme pela sua vida, pode revidar em legítima defesa, de acordo com Winnet.
Policiais foram chamados ao local por 2 israelenses que relataram que, ao tentar remover um carro quebrado que haviam deixado no cruzamento, um caminhão de reboque árabe estava pronto para levar o carro deles que havia quebrado. De repente, apareceu um caminhão de reboque árabe tentando roubar o carro. Enquanto esses israelenses foram buscar ajuda, tentando encontrar uma maneira de rebocar o carro dali, ao se aproximarem dos suspeitos de roubo de carro, foram atacados. Os árabes que roubavam o carro tentaram matar os judeus, que voltaram para recuperá-lo e removê-lo após ele parar no cruzamento. A polícia diz que, quando a vida de um dos civis foi colocada em perigo, ele atirou no suspeito, que foi declarado morto no local. Ali havia criminosos violentos e ladrões de carros que colocaram judeus em risco, e estes reagiram por temerem por suas vidas. Tudo bem, mas marque minhas palavras, eu garanto que a Organização das Nações Unidas vai virar e chamar isso de violência dos colonos. Ainda não vi nenhuma reportagem da mídia sobre isso pelo lado árabe ou na grande mídia, mas já posso te dizer o que eles vão dizer. A manchete dirá judeus ou colonos. Mais claramente, judeus matam árabe. Essa é a manchete. Se for noticiado, você pode conferir. Ainda não vi nada sobre isso. Vão dizer apenas colonos matam árabe, omitir detalhes e não mencionar que essas pessoas tentavam roubar um carro e atacaram os judeus que tentaram recuperá-lo. Você pode pesquisar no Google e ver como isso é noticiado. Mas eu apostaria, se eu fosse um apostador, eu diria que isso vai ser noticiado como violência de colonos, e eles vão adicionar isso à lista deles de ataques. E isso me leva a esse último relatório, que saiu, na verdade, um relatório da Organização das Nações Unidas com mais estatísticas falsas. Segundo a Organização das Nações Unidas, colonos israelenses fizeram ao menos 264 ataques a palestinos. Eu não uso essa palavra na Cisjordânia. Eu também não uso essa palavra. Em outubro, foi registrado o maior número mensal desde que a Organização das Nações Unidas começou o monitoramento em 2006. Em outras palavras, este último mês de outubro, segundo a Organização das Nações Unidas, foi o pior mês dos últimos tempos. O que significam cerca de 19 anos em ataques de judeus contra árabes? Vamos relembrar o que já falamos no programa. O que a Organização das Nações Unidas considera como violência de colonos? Quando as forças de defesa de Israel matam um terrorista no meio de um ataque, isso é considerado violência de colonos. Quando judeus se protegem, como eu estava falando na última história, isso você adivinhou, é violência de colonos. Quando israelenses sobem ao Monte do Templo, no local mais sagrado do judaísmo, sim, exatamente, isso é considerado violência de colonos. Tudo isso compõe a estatística da Organização das Nações Unidas. Portanto, ao ver 264 ataques, é preciso cautela. Você tem que perceber que a Organização das Nações Unidas está usando esses números inflados, está usando estatísticas em alguns casos em que as forças de defesa de Israel matam um terrorista, e isso é automaticamente rotulado como violência de colonos. Então, novamente, esse relatório dessa organização, da Organização das Nações Unidas, OSHA, que acabou de sair, eles dizem que foram 9.600 desses ataques desde 2006, isso é no total. Então você tem que levar tudo isso com um certo ceticismo e saber de onde vêm suas estatísticas. E não acreditar quando a grande mídia cita a Organização das Nações Unidas como uma fonte confiável em termos de violência. Os incidentes acontecem? Sim, apenas 0,001% da população comete esses atos. Mas você não saberia disso. Você pensaria que é um grande problema. Vou te dizer uma coisa. Vá olhar as estatísticas do lado sul de Chicago. Vamos pegar como exemplo, digamos, o último fim de semana, certo? E aí você vai ver um problema real em termos de violência. Mas aqui é uma minoria tão pequena, tão à margem. Já discutimos isso várias vezes sobre a realidade. Quando os judeus se defendem e aí são colocados nessa categoria de colonos violentos. Não entraremos em todos esses detalhes agora, mas meu ponto é, preste atenção às estatísticas que aparecem. Encare isso com cautela e veja como esses números são inflados. Como citei há alguns minutos, foram mais de 6.000 ataques de árabes contra judeus. E esses são ataques legítimos com arremesso de pedras, coquetéis Molotov, bombas incendiárias e tiroteios. Judeus foram mortos. Ao dizer legítimos, refiro-me às estatísticas, não aos atos. O principal é saber a fonte das suas informações. E, finalmente, quero falar sobre um artigo de opinião que apareceu na semana passada no Haaretz.
Um comentário de Nir Aiskovitz. A manchete afirma que Marwan Barghouti é um assassino. Israel deveria libertá-lo mesmo assim. De acordo com isso, Nir Aiskovitz, nesta análise, só Marwan Barghouti tem popularidade para unir as facções palestinas sob a autoridade palestina em Gaza e Cisjordânia após a guerra. Sim, ele é um assassino condenado, mas a outra opção é o Hamas. E aqui está o pensamento maluco da extrema esquerda. Eles acham que o Hamas é igual a terroristas maus. A autoridade palestina é igual. Eles não os chamam de bons terroristas, mas de mocinhos. Eu os chamo de terroristas de terno. O artigo está atrás de um paywall e não posso ler tudo, mas só com base na manchete e naquela subtítulo já diz tudo. Por que, afinal de contas, Israel liberaria Marwan Barghouti, um assassino condenado? Acho que ele tem 5 acusações de assassinato, se não mais. Nós sabemos que a autoridade palestina é uma organização terrorista, só que de terno. Eles mantêm o programa de recompensa por assassinatos e apoiam autores e famílias de ataques terroristas contra judeus. Eles pagam conforme uma escala baseada na quantidade de judeus mortos. Já é difícil o suficiente saber que Israel libertou tantos terroristas no acordo de troca de reféns com terroristas. Ok, mas libertar o rei do terror, Marwan Barghouti, seria visto como fraqueza e só inspiraria mais terrorismo, talvez até um terrorismo mais organizado. Liderado pelo próprio Barghouti, junto com seus capangas, infelizmente, é Haaretz. Então isso já era esperado. Seria uma decisão terrível para Israel libertar Marwan Barghouti. Isso é a última coisa que precisamos agora. Como acabei de dizer, já está ruim o suficiente. Temos todos esses terroristas soltos que acabaram de ser libertados. Sim, claro, estamos muito felizes, os reféns estão em casa e eu entendo tudo o que está por trás disso. Mas já há muitos terroristas que foram libertados. Não devemos libertar o chefe dos terroristas, Marwan Barghouti, apesar dessa análise no Haaretz. E é isso por hoje. Esta foi a Adjudication da semana. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Acesse a JNS Televisão para o conteúdo incrível que a JNS oferece. Acesse JewishNewsSyndicate.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Agradeço às pessoas por trás das câmeras. Yuri Svertsky, gerente da estação, Zach Sickerman, Esther Edin, produtores e Ryan Lischitz. Ótima semana, pessoal. Se cuidem e até a próxima no Adjudication, na JNS Televisão.